Olá, meu respeitável público, tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um espetáculo do Atores da Depressão aqui no YouTube. Junho é um mês conhecido como o mês das lutas LGBTQIA+, né? É o mês que acontece a Parada do Orgulho, que esse ano também vai acontecer de forma online, está prestes a acontecer, então fique atento aí que logo você vai poder assistir a parada online. E também é um mês que você já sabe, já se tornou uma tradição, porque eu fiz o ano passado, vou deixar o cardzinho do vídeo aqui do ano passado, e eu vou trazer os melhores textos de teatro LGBTQIA+. Mas antes de eu trazer esses textos pra você, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um joinha, porque você sabe, isso ajuda e se incentiva muito. E sem mais demoras, porque os 3 sinais já tocaram, vamos agora saber quais são os melhores textos de teatro LGBTQIA+, parte 2. The Children's Hour, ou Infâmia, como ficou conhecido aqui no Brasil, foi o primeiro espetáculo escrito pela americana Lillian Hellman e ele estreou na Broadway em 1934. A peça fez muito sucesso, ela ficou em cartaz por 2 anos e ela teve mais de 600 apresentações. Mas isso também não garantiu que ela sofresse uma censura. Foi uma peça censurada em Boston, Chicago, inclusive em outro continente, por exemplo, na Inglaterra ela também foi censurada. Mas você deve estar se perguntando, né, por que Infâmia foi censurado? O espetáculo conta a história de 2 professoras, Karen e Marta. As professoras, elas são donas de um internato para meninas. E uma das internas desse colégio, ela se desentende com uma professora, fica muito brava ali e num momento ela pensa que viu uma coisa, mas ela não viu, mas ela continua... Ela sabe que ela não viu, mas ela é bem filha da mãe, ela continua afirmando que viu. Ela fala que viu as professoras, a Marta e a Karen, se beijando. E ela conta isso para os pais. E estamos falando aí de 1930. Era uma época onde isso era um tabu, né, gente? Como se não fosse até hoje. Então ela pegou e contou isso aí para todo mundo, contou para as outras colegas. E essa infâmia acabou com as professoras, acabou com a moral delas. Todo mundo tirou as crianças do colégio. Teve um movimento religioso, claro, sempre tem. E essa peça é muito legal, vale a pena conhecer. Não estou falando aqui de uma peça bonita, sim, bonita que eu falo de uma peça feliz. É uma tragédia, sim, é uma porcaria o que acontece com elas, mas é um texto que vale muito a pena conhecer. E também é um texto que foi adaptado para o cinema com as maravilhosas Audrey Hepburn e Shirley MacLaine, e vale a pena. Se você não conseguir assistir a peça ou ler o texto, vale a pena ir atrás do filme, porque é muito legal. Stop talking about it, Martha. Let's pack and get out of here. Let's take the train tomorrow. The train to where? I don't know. There must be some place we can go. I don't know where it is. They know about us. We've been famous. But this isn't a nuisance, they say. We've done. Other people haven't been destroyed by it. Dama da Noite originalmente não era uma peça de teatro, foi um dos textos lançados por Caio Fernando Abreu num livro de 1988. O livro se chama Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, e dentro desse livro, né, tinham 13 contos, um deles era Dama da Noite. Nele, a personagem principal é uma travesti, e é um monólogo onde ela entra num bar e fala sobre a sua vida, sobre as suas noitadas, as suas bebedeiras, as suas experiências e a sua procura pelo amor. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas você está falando de peças de teatro, isso é um conto, né? Sim, isso é um conto, mas vários contos de Caio Fernando Abreu foram adaptados para o teatro. Dama da Noite é um exemplo disso, tem um outro texto deles que eu adoro, que chama Aqueles Dois, que já foi adaptado várias vezes, e é isso que eu tô falando, já foi adaptado várias vezes. Então se você procurar, com certeza, em algum momento na sua cidade, perto de você, vai ter alguém em cartaz com Dama da Noite. Eu já assisti umas 4 ou 5 montagens diferentes. Se você não conseguir assistir online, ou quando acabar a pandemia você não conseguir assistir, vale a pena ir atrás do conto. Leia a Dama da Noite, porque vale muito a pena. Olha bem pra mim, meu amor. Eu lá tenho cara de quem escolheu alguma coisa nessa vida. Five Guys Chilling foi um texto escrito por Peter Darnay em 2016. Na época, a galera não deu muita ênfase ao texto, não gostou muito. Só que quando já estava quase para acabar as apresentações ali, a temporada, teve um boom
e eles tiveram que prorrogar a temporada porque fez muito sucesso. E para a construção do roteiro, o Peter ele entrevistou 50 caras homossexuais. Todos esses caras ele conheceu em aplicativos, por exemplo o Grindr. Ele conheceu no aplicativo, chamou, entrevistou, gravou essas entrevistas e através disso ele montou o roteiro de Five Guys Chilling. O texto é muito legal, ele fala aí principalmente da letra G, né, do LGBTQIA+, ele também passa um pouquinho por todas as letras da sigla, mas ele foca mais no G ali, né, nos rapazes gays. E ele fala sobre o consumo de drogas, sobre como é a vida sexual, como é essa coisa de encontros, a procura do amor pelas pessoas. Então é uma peça que foi muito bem construída e é uma peça também que se tornou de grande relevância em Nova York, porque ele começou a falar das associações de drogas e sexo, o Team Sex. Então ele bateu muito nessa tecla e aí começou um movimento contra o uso de Team Sex. Pra quem não sabe, Team Sex são aquelas pessoas que elas só conseguem se relacionar sexualmente com alguém quando elas estão com efeito de alguma droga. E aí o texto do Peter começou um movimento todo em Nova York, nos Estados Unidos, para conscientizar as pessoas de não se drogarem tanto ou não se drogarem, né, antes de praticar atos sexuais. Marc, Benoît, enchanté. Ben, Céline, Raph, Marc. Eu já falei de Jo Clifford quando eu falei no vídeo passado sobre um dos maravilhosos textos que ela escreveu, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu. Inclusive um texto até hoje muito polêmico, que a gente sempre que esse texto entra em cartaz tem uma polêmica religiosa envolvida. Muita gente pediu pra eu falar um pouquinho mais da Jo e tal, e eu peguei um espetáculo dela que é muito, muito autobiográfico, que é o espetáculo Eva. Eva conta a história de um menino que nasceu na Escócia e sempre teve muita certeza de que não estava no corpo certo, e em 2017 se revelou aí como uma grande mulher, uma grande escritora e a própria Jo Clifford, porque o espetáculo é sobre ela mesma. Então vale a pena conhecer como é, né, esse processo de você se assumir uma pessoa trans lá na Escócia. Eu tenho certeza que muita gente não sabe como isso, né? E a Jo, ela se assumiu em 2017 como uma pessoa trans, exatamente numa época em que o país estava passando por uma grande onda conservadora. Então um texto que vale muito a pena você ler. This all began when I was a child. When I looked in the mirror and saw a boy and didn't really know who he was. 40 anos essa noite é um texto escrito por Felipe Cabral e é um texto que está muito fácil de você conseguir. Porque ele estava em cartaz até 2019, 2020 teve algumas apresentações online, então pode ser que ainda volte para mais apresentações. E também o texto foi lançado em livro, então se você procurar aí no Google, com certeza você vai achar esse texto para ler. 40 anos essa noite conta a história de um jantar organizado por Gabriela e sua namorada Clarice, né? Elas chamam aí um casal de namorados também, o Bernardo e o João, e durante ali o jantar vai se desenrolando, elas fazem uma proposta, elas propõem que Bernardo seja o pai de um filho que elas estão tentando fazer inseminação artificial, não conseguem, então elas propõem que o Bernardo seja o pai do filho delas. E aí, gente, chove o conflito. Eu não sei vocês, mas eu adoro peça que se passa em mesa de jantar, que começa, as pessoas estão comendo de boa, de repente já estão quebrando o pau. Eu adoro. Tem que falar que é uma história muito legal, né? Que conta a história aí de um casal de lésbicas e um casal de homens aí nesse conflito. Será que eles vão assumir ter o filho com elas? O que será que vai acontecer? Será que eles vão continuar juntos ou não? Vale a pena conhecer o texto, gente. É bem legal. O texto ganhou vários prêmios, então vai atrás porque vale muito a pena. Eu queria que o Bernardo fosse o pai. Você quer que eu seja pai? Pai do quê? Eu sei, pode parecer meio abrupto, mas você é o meu melhor amigo. A gente já falou disso várias vezes, né? Se daqui a 10 anos a gente não tiver ninguém, a gente vai ter um filho juntos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da listinha desse ano. Se você já tá sentindo falta de algum texto, eu sei que tá faltando alguns textos, sim. Mas se você sentiu falta de algum específico, escreve aqui nos comentários. Talvez eu não precise esperar um ano para fazer um próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um joinha. E também não esqueça de seguir o Atores nas nossas outras redes sociais. Tá aqui pra você, Instagram, tá aqui o nosso Twitter. É só correr lá que vale a pena conhecer a gente em outras redes.
Vejo vocês no vídeo da semana que vem. Vamos espalhar muito amor essa semana, porque esse mundo, e principalmente esse Brasil, né, gente, tá precisando de cor, tá precisando de amor. Fiquem com o Dioniso de toga de arco-íris. E Evoé. Atores vemos, costumes não sabemos, não é?